Podemos começar. Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Começo, naturalmente, por cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Secretário de Estado da Justiça também, agradecendo a prontidão com que se disponibilizaram a vir à primeira comissão para uma audição que, como sabem os Srs. Deputados, é uma audição a requerimento do Partido Comunista Português sobre a matéria que tem que ver com as medidas anunciadas pelo Governo e submetidas à Assembleia da República relativamente à situação nas prisões e à salvaguarda, à proteção dos reclusos nos estabelecimentos prisionais. A nossa reunião far-se-á de acordo com a grelha que foi distribuída por todos, uma intervenção, uma apresentação inicial do requerimento por parte do Partido Comunista Português, que é o requerente, depois, por um período máximo de 5 minutos. A Sra. Ministra depois terá esclarecimentos a dar por um período que eu pedia que não excedesse os 15 minutos. E depois faremos uma ronda pelos senhores deputados e senhoras deputadas, 6 minutos a cada grupo parlamentar, 3 aos deputados únicos representantes de partido e 2 à senhora deputada independente, que está na sala e que eu cumprimento também. Depois disso, a Sra. Ministra terá um tempo máximo de 30 minutos para responder a todas as questões que nessa ronda pelos senhores e senhoras deputados tiverem sido colocadas. Vamos então começar a nossa reunião e eu dou a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Deputados, e dizer o seguinte, e agradecer desde logo a disponibilidade para a realização desta reunião, nas condições que todos conhecemos. O PCP propôs esta reunião numa altura em que não era conhecida ainda a proposta de lei do Governo, havia apenas um anúncio vago da intenção de corresponder àquilo que era um apelo das Nações Unidas e de várias organizações internacionais e mesmo de algumas organizações de âmbito nacional que se preocupam com os problemas do sistema prisional, mas não havia ainda uma concretização daquilo que o Governo pretendia fazer, e nós entendemos que fazia todo o sentido, tendo havido o anúncio da intenção por parte do Governo de apresentar uma iniciativa legislativa que tivesse que ver, de facto, com o sistema prisional e de medidas a tomar em face da pandemia de Covid-19, que, sabendo nós que essa iniciativa legislativa iria ser discutida em condições muito precárias, na medida em, como sabemos, temos mais de 100 pontos na agenda da tarde e, portanto, não há qualquer possibilidade de haver um debate minimamente aprofundado desta matéria em plenário, do nosso ponto de vista fazia sentido que essa aprovação pudesse ser precedida de uma reunião em comissão onde houvesse condições para que a questão fosse discutida com um mínimo de profundidade. E, portanto, daí que nos congratulemos com a realização desta reunião, que nos parece de facto indispensável para todos sabermos exatamente o que é que vamos fazer e o que é que queremos fazer relativamente ao sistema prisional. Eu queria dizer que o PCP encara positivamente a necessidade de tomar estas medidas e entendemos que elas devem, de facto, ser esclarecedoras no sentido de que aquilo que se pretende, e do nosso ponto de vista, aquilo que se deve pretender, não é aproveitar a circunstância de haver uma pandemia para resolver outros problemas, e designadamente para resolver problemas relacionados com a lotação do sistema prisional. Não pode ser esse o objetivo desta iniciativa, mas tão só o de corresponder àquilo que é uma necessidade, que é o de proteger, tanto quanto possível, a população prisional, e aqui não apenas os reclusos, os guardas e os outros profissionais que contactam com o sistema prisional, que neste aspecto estão em igualdade de circunstâncias, porque convivem com aquele ambiente, e sabendo-se da perigosidade que tem um espaço como é o do estabelecimento prisional, perante uma situação de infecção de alguns dos seus elementos, a situação complicadíssima que isso poderia gerar. E, portanto, encaramos com uma necessidade, do ponto de vista de defesa da sociedade no seu conjunto, tomar estas medidas. Agora, naturalmente que tendo analisado a proposta de lei do Governo, há alguns aspectos que nos parece que deviam ser alguns clarificados e outros talvez aperfeiçoados,
por forma a corresponder exatamente ao que se pretende e a evitar acusações que certamente poderão aparecer por aí de que se quer aliviar o sistema prisional, de que quer pôr criminosos na rua, quando aquilo que se quer é pôr as pessoas todas em casa, não é pôr ninguém na rua. Mas, para além disso, importa de facto clarificar alguns pontos para que não haja dúvidas na opinião pública relativamente àquilo que se quer fazer. E aí quer-nos parecer que se justifica, que mesmo ainda hoje na discussão e na especialidade que vai ter que decorrer, na votação da especialidade que vai ter que decorrer em plenário, que haja alguns pontos que sejam aperfeiçoados e que o PCP já apresentou propostas nesse sentido. E eu iria muito rapidamente, porque o tempo não é muito, referir alguns aspectos. Desde logo, importaria clarificar a competência dos tribunais de execução de penas para a aplicação destas medidas. Importa clarificar o seguinte, clarificar que no perdão, que é a parte creio que poderá suscitar algumas dúvidas e alguma controvérsia, clarificar o seguinte, que se aplica apenas uma vez, ou seja, há aquela ideia de que quem estiver nos 2 últimos anos do cumprimento de pena, que possa beneficiar destas medidas, havendo uma série de crimes cujo elenco cujo elenco nos parece razoável. Aquilo que consta da proposta de lei, que é os crimes mais graves ou que suscitam maior alarme social não serem de todo abrangidos por estas medidas, e quem praticou esses crimes, ainda que tenha cometido outros, não beneficia deste perdão. Ou seja, alguém que cometeu alguns daqueles crimes que são excluídos não pode ser beneficiado por outros crimes que tenha cometido e, portanto, quem cometeu esses crimes ficará completamente de fora deste tipo de medidas. E depois ainda tenho a oportunidade de voltar a intervir, não é? E, portanto, eu depois há aqui mais algumas questões de especialidade que parecem muito relevantes, que eu depois então referirei na segunda oportunidade. Terá com certeza, Sr. Deputado, na segunda, na ronda pelos grupos parlamentares. Dou então a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos os deputados. Sr. Presidente, obrigada pelas palavras simpáticas que me dirigiu e também o Sr. Deputado António Filipe. Não tenho que agradecer a minha disponibilidade, é meu dever estar aqui no Parlamento e com todo o gosto venho aqui ao Parlamento explicar as propostas que o Governo apresentou. Eu diria que nós propomos, aquilo que estamos a propor, como é público, é basicamente um perdão de 2 anos, das penas até 2 anos, e propomos também um perdão do remanescente das penas superiores, desde que esse remanescente seja igual ou inferior a 2 anos. Pronto. A questão de saber se deve aplicar ou não, foram as questões que foram colocadas em concreto, a questão de saber se deve aplicar ou não a quem tenha praticado os crimes do catálogo, os crimes que estão excluídos, a resposta a essa questão é, do meu ponto de vista, negativa, ou seja, o cometimento de qualquer um desses crimes é excludente da aplicação desta regra do perdão dos 2 anos. E eu queria dizer que nós, quando fizemos isto, e se me permitir, uma vez que tenho um bocadinho mais tempo, queria dizer algumas coisas. Bem, a lógica da apresentação desta proposta é essencialmente a de proteção, por um lado, dos reclusos de risco, depois a de proteção da população prisional em geral, sejam eles reclusos, sejam eles guardas prisionais, sejam eles pessoal médico ou pessoal administrativo, recordando aqui aos senhores deputados que as condições de reclusão são condições especiais e que, de facto, implicam um risco acrescido. E não implicam um risco acrescido apenas para as pessoas que têm aquelas condições de fragilidade que estão a ser apontadas para a generalidade das pessoas. Comportam um risco acrescido em virtude do confinamento. De acordo com as indicações que nos foram dadas pelas autoridades de saúde, um caso de Covid-19 numa prisão, um caso interno, permite numa semana uma contaminação por cerca de 200, num estabelecimento grande, 200 reclusos, e a partir daí a progressão será geométrica. E este dado é relevante na avaliação das medidas que foram aqui propostas. Ora bem,
falamos de proteção de reclusos de risco, falamos de proteção da generalidade de reclusos e aqui é importante perceber que, efetivamente, o risco dos outros reclusos é um risco acrescido relativamente à população em geral, e falamos também de uma coisa que já foi referida aos seus deputados pelo seu diretor-geral, que é preciso criar condições, é preciso criar espaços no interior dos estabelecimentos prisionais para favorecer o distanciamento social, por um lado, e, por outro lado, para permitir a separação entre os reclusos de risco e os outros, a generalidade dos reclusos. Mas as medidas que nós propomos são medidas que salvaguardam também outros interesses que, a nosso entender, não podem ser aqui postergados. E falamos de quê? Falamos basicamente da proteção das vítimas, que é relevantíssimo. Obviamente, as vítimas têm que ser consideradas no processo penal e na política criminal em geral. Nós falamos aqui da paz pública e dos sentimentos de segurança comunitários afetados pela prática dos crimes. E isso nós temos que respeitar. E foi nessa medida e foi por isso que identificamos um catálogo de crimes que entendemos que não devem estar abrangidos pelo perdão. Eu quero recordar que, relativamente, mas depois, quando as outras medidas falaria depois, eu diria que, relativamente ao perdão e às questões que se suscitam, da questão de eventual instrumentalização desta situação para libertar presos, eu recordo-lhes apenas o seguinte: não pensaria ver essa acusação vinda da parte de titulares de cargos políticos, não esperaria. Já havia dos sindicatos magistrais do Ministério Público, mas não estava à espera que chegássemos a este ponto. Eu acho é que nós não podemos ser justos e compassivos com os nossos e ser indiferentes à igual humanidade dos outros. Nós estamos a falar de cidadãos que o Estado privou de liberdade, mas que mantêm integralmente a sua dignidade e a quem o Estado deve proteção. Nós não queremos tirar pessoas da cadeia por sublotação, porque nós já não temos sublotação. Neste momento nós não temos. E mais do que isso, a diferença que farão estas pessoas não nos permitem sequer ter o sistema prisional em condições de ser, a respeitar, por exemplo, as regras que neste momento são impostas pelo Comitê de Prevenção da Tortura, que prevê que haja alojamentos individuais para cada um dos reclusos. Nem esse objetivo se consegue preencher. Portanto, nunca esteve na nossa mente aproveitar isto para fazer o que quer que seja. Nós aquilo que queremos e aquilo que esperaríamos era que o Parlamento praticasse um ato, e é isso que exortamos, à medida das expectativas de justiça e de humanidade que se espera dessa Câmara. É disso que se trata. Porque, como sabem, as condições que se vive na cadeia, marcadas pelo confinamento, e como eu disse há bocadinho, são condições de maior risco para as pessoas que lá estão encarceradas. Porque a propagação do vírus numa cadeia se faz como um rastilho. E é esse o receio, e é isso que nós queremos efetivamente prevenir. E se nós não tomamos outro tipo de medidas, por exemplo, nós podíamos, inicialmente, até pensamos num desenho que era as pessoas irem para casa temporariamente com pulseira eletrónica e regressarem. É verdade que essa medida é uma medida que pareceria, à primeira vista, a medida mais perfeita. Porquê é que nós não fizemos isso? Nós não fizemos isso por uma questão de responsabilidade. E sabem porquê? Porque neste concreto momento nós não teríamos condições para utilizar o sistema de vigilância eletrónica relativamente ao universo de pessoas que iriam para o exterior. Não temos. Senhores deputados, eu não lhes vou mentir, nós não temos condições técnicas. Face ao alargamento da aplicação das pulseiras eletrónicas, sobretudo aos casos de violência doméstica, que cresceram brutalmente no último ano, nós não temos neste momento condições para vigiar eletronicamente todas as pessoas. Não temos, nem as iríamos conseguir num prazo curto. O prazo que nos deram para conseguir mais pulseiras, seriam 200, penso eu, 200 máximo, será o final de abril. E isso é um prazo aproximado. E, portanto, para além de mais, nós temos neste momento, relativamente aos trabalhadores da reinserção social, também no contexto de várias pessoas que se encontram em casa em quarentena. E, portanto, nós temos neste momento, para além da redução que temos do número de trabalhadores, tínhamos o problema técnico associado à questão da vigilância. E a verdade é que a vigilância seria aqui crucial. Era possível fazer a vigilância de outra maneira, através das forças policiais, por exemplo.
Forças de segurança. Pedir às forças de segurança que passassem. O que é que acontece neste momento? É que as forças de segurança estão inteiramente alocadas à verificação das demais condições e restrições impostas pelo estado de emergência e, portanto, não poderiam ser desfocadas para exercer esta atividade. E colocar em casa reclusos não custodiados, portanto, sem nenhuma custódia, sem que sobre eles se possa também fazer um juízo de prognose de que efetivamente cumpririam as obrigações a que estavam adstritos, era um risco enorme. Era um risco enorme e, para além de mais, fragilizaria a posição do Estado. Ou seja, nós aqui o que íamos ter era pessoas que estavam em casa, que sabiam que estavam em casa sem sujeitas a nenhum controle, mas eram pessoas que estavam presas e relativamente às quais o Estado tinha a obrigação de controlar e não controlava. E, portanto, essa medida, tomar uma medida dessas, era uma medida que fragilizaria o Estado. E nessa perspectiva, entendemos que não devíamos fazer. A opção de aplicar o perdão apenas até 2 anos. Responde, por um lado, à recomendação da Alta Comissária para os Direitos Humanos das Nações Unidas, que aquilo que propõe, que nos sugere, é libertem os mais vulneráveis e libertem os reclusos de baixo risco. E eu diria que estas pessoas que têm apenas até 2 anos são efetivamente reclusos de baixo risco. Se estes não forem, não sei quais serão. E as outras pessoas que têm para cumprir um remanescente até 2 anos estão também numa condição de baixo risco. Porque, no mínimo, essas pessoas cumpriram metade da pena, o que lhes permitiria, de acordo com as regras gerais, entrarem em regime de liberdade condicional. Ora bem, para além de mais, nós não só estipulamos um perdão, como previmos que a quebra das obrigações inerentes ao perdão, ou seja, o cometimento de um novo crime, implicaria a revogação desse perdão e, portanto, o cumprimento da pena anterior e o cumprimento da nova pena. Portanto, isso, no fundo, acaba por estabelecer um lugar paralelo relativamente à violação das obrigações impostas pela liberdade condicional. Em suma, eu diria que aquilo que procuramos fazer foi criar um modelo, criar aqui uma estrutura, um conjunto de medidas que são medidas do rosto humano e que pretendem, efetivamente, corresponder não só às necessidades humanitárias e às necessidades de afastamento social que, neste momento, nos são impostos em função da pandemia e que revelam, por outro lado, o mínimo de humanidade que o Estado deve ter num contexto desta natureza. Portanto, basicamente, eu não vou ocupar o tempo todo com isto. A última questão que me foi colocada tem a ver com a competência, com a clarificação da competência. Sim, temos que clarificar a questão da competência. Do nosso ponto de vista, são os TEPs. Os TEPs é que têm competência normal neste contexto. Aquilo que é fundamental, considerando as limitações que os TEPs podem ter, é, obviamente, assegurar que o Conselho Superior da Magistratura, no âmbito dos seus poderes de gestão, atribui ao TEP mais meios, mais efetivos e mais meios para conseguir realizar esta tarefa satisfatoriamente. E, obviamente, da parte do Governo, da parte da Direção-Geral de Administração da Justiça, também faremos um reforço adequado de oficiais de justiça que permitam responder adequadamente às necessidades deste momento, que é, de facto, um momento crítico para nós e para o sistema prisional em geral. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra. Vamos então passar agora à ronda pelos grupos parlamentares e deputados na sala, começando pela Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que a Sra. Ministra, e aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e também a sua delegação, eu penso que a Sra. Ministra identificou bem a questão e aqui o problema que nós temos. Sei que, não obstante a quantidade de medidas que foram tomadas no sentido de minimizar o risco de entrada deste vírus nos estabelecimentos prisionais, desde limitação de visitas, uma série de outras medidas, a verdade é que
pela própria natureza dos estabelecimentos prisionais, existe aqui um risco acrescido de propagação caso o vírus possa entrar. E a verdade é que nós não podemos isolar os estabelecimentos prisionais. Todos os dias há uma população flutuante que entra nos estabelecimentos prisionais e tem que entrar, desde os guardas prisionais ao pessoal médico, a todos os funcionários que prestam serviços nestes estabelecimentos e, portanto, não há forma de isolar completamente estes estabelecimentos. E, portanto, continua o risco. E o risco só pode ser minimizado e haver medidas de contingência caso entre uma pessoa, exista um polo de infecção num estabelecimento prisional, se houver espaço que permita, por exemplo, isolar os reclusos que estejam porventura infectados. E por isso, a única forma de libertar espaço é essa mesma, é libertar as pessoas que estão nesse espaço. Agora, também não se pode fazer assim, sem atender ao outro interesse aqui em conflito, e o que é o direito que qualquer cidadão tem à segurança e à paz social. E, portanto, é neste equilíbrio muito difícil de fazer entre considerações e interesse e também o direito que é devido à proteção de pessoas que estão ao cuidado do Estado, por um lado, e que também têm direito, independentemente do crime que possam ter cometido, têm direito à sua saúde e a serem protegidos nestes seus direitos mais básicos, mas depois do outro lado temos o direito da comunidade à sua paz social e à sua segurança. E, portanto, penso que estas medidas que o Governo propõe conseguem um bom equilíbrio entre estes direitos. Libertar espaço com um mínimo de perigo ou de risco para a paz social. E penso que a Sra. Ministra conseguiu aqui explicar muito bem como é que esta proposta, independentemente de algumas melhorias técnicas que ela possa merecer e vai merecer em sede de discussão de especialidade, consegue equilibrar estes direitos. No entanto, eu gostaria de colocar aqui duas questões à Sra. Ministra. Em primeiro lugar, gostaria também que nos desse conta das soluções que outros Estados, nomeadamente a União Europeia, estão a adotar neste domínio. Saber também, gostaria muito de saber que outras medidas podem ser tomadas para garantir a efetividade do direito à saúde por parte dos cidadãos reclusos, dos guardas e demais pessoal de saúde ou pessoal que trabalha nestes estabelecimentos prisionais em caso de infecção, porque eles não vão estar completamente esvaziados, muito pelo contrário. E também há uma questão que me preocupa, que é a questão das reclusas com filhos menores, e em que medida é que acha que também os interesses destas reclusas que hoje estão nos estabelecimentos prisionais acompanhadas dos seus filhos menores, que não estão reclusos, mas em função do interesse superior do menor, estão juntamente com as suas mães, em que medida é que também estão a ser acautelados este universo, se quisermos, de reclusos e dos menores que não estão reclusos. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Sra. Ministra da Justiça, o Sr. Secretário de Estado, agradecer também a presença nesta comissão e os esclarecimentos até agora prestados. Sucede que, já em julho, a quando de uma visita ao estabelecimento prisional do Val de Sousa, em Passos Ferreira, recordo as declarações da Sra. Ministra no sentido de não haver qualquer tipo de sobrelotação no conjunto do sistema prisional. Ou seja, ainda que quanto muito em algumas cadeias pudesse existir um excesso de população reclusa, tal não se verificava no seu conjunto. Nomeadamente por dois fatores que na altura foram mencionados, porque se tinha alterado o sistema de penas curtas de prisão e se tinha criado um novo regime de prisão por permanência na habitação com vigilância eletrónica.
sendo que estas mesmas declarações foram recentemente reiteradas pela Sra. Ministra, ou seja, que não existe uma sobrelotação no sistema prisional no seu conjunto. E ainda hoje aqui a Sra. Ministra voltou a repetir que efetivamente não existe uma sobrelotação do sistema prisional. Ora, não se compreende, porque das duas uma, ou nos últimos meses a população prisional aumentou muito e, afinal, tais alterações relativas ao sistema prisional que tinham sido mencionadas em julho e que em julho pareciam funcionar, na realidade não tiveram qualquer efeito, ou efetivamente existe uma sobrelotação nas cadeias, o que impede que, face a uma pandemia como a que hoje enfrentamos, tenhamos condições para manter o equilíbrio entre a segurança dos portugueses e, simultaneamente, garantir-se a saúde dentro dos estabelecimentos prisionais. E face a uma situação circunscrita no tempo, que é o caso desta pandemia, o que aparenta é que se pretendem resolver pela via legislativa outros problemas que são estruturais. O que aparenta é que se estará a aproveitar a boleia da situação desta epidemia para que o Governo venha responder a estas questões estruturais do sistema prisional. Porque, além da sobrelotação, a maior parte dos estabelecimentos prisionais sofre também de uma enorme falta de condições, quer para os reclusos, quer para os guardas prisionais. E uma outra questão também, quanto à libertação dos cerca de 1.250 reclusos, é também hoje mencionada pela imprensa. É o que fazer face aos reclusos que não vão querer sair, porque não têm para onde ir. Aliás, quanto à saúde nos estabelecimentos prisionais, muito se fala em relação aos reclusos, no entanto, igualmente preocupante é a situação dos guardas prisionais e dos restantes profissionais que regularmente lá prestam serviços. Em relação aos guardas prisionais, temos de reconhecer o enorme trabalho que têm tido. É uma das profissões que, a nosso ver, merece o reconhecimento da sociedade. Numa altura em que toda a população fica em casa, protegida, os guardas prisionais não ficam em casa. E todos os dias colocam em risco a sua vida, a sua saúde e também a vida e a saúde das suas famílias para nos proteger. Portanto, gostaríamos de conhecer melhor as medidas de proteção previstas em específico para os guardas prisionais e demais pessoas que exercem funções nos estabelecimentos prisionais. Porque, infelizmente, temos recebido inúmeros relatos de que os guardas prisionais não têm sequer equipamento de proteção contra esta doença, o que não só os coloca em risco eles próprios, mas também os demais agentes do sistema prisional. E, nesse sentido, gostaríamos de entender em específico que tipo de proteção individual é que se encontra a ser disponibilizada para os guardas prisionais, qual é a disponibilidade de soluções antissépticas existente nos estabelecimentos prisionais, quais são os procedimentos de desinfecção a quanto das mudanças de turno, qual é a frequência, facilidade de acesso e em que condições é que são feitos os testes de despistagem de Covid-19. E também quais são os procedimentos para os casos positivos confirmados, sejam eles guardas prisionais, demais agentes ou reclusos. Inclusive, quais são as atuais condições e lotação dos hospitais prisionais. E questiono porque, apesar das medidas propostas e as quais a Sra. Ministra já teve a oportunidade de nos explicar, a verdade é que ainda há reclusos que ficarão nos estabelecimentos prisionais, assim como igualmente continuarão a existir pessoas a trabalhar nesses mesmos estabelecimentos. Aliás, a situação de incerteza e medo que se vive no interior das prisões portuguesas devido à Covid-19 tem merecido uma enorme preocupação de uma forma geral em vários quadrantes da sociedade portuguesa. Portanto, entendemos que é fundamental que seja assegurada a proteção de todos os agentes do sistema prisional face a esta situação epidemiológica. E para esse efeito é imprescindível a existência de um plano de contingência eficaz, devidamente montado, que assegure, por um lado, a proteção individual a todos quantos circulam e vivem em ambiente prisional e, por outro, que determine o modo de atuar perante a existência de casos positivos, nomeadamente como proceder em fase da possibilidade de existência de um surto desta infecção. E se é conhecido e foi desde logo tornado público o plano de contingência para os tribunais, apesar de ser mencionado, não se encontra divulgado qual é o plano de contingência montado para responder ao Covid-19 no sistema prisional, pelo que gostaríamos que nos informasse em concreto sobre o teor do mesmo, aliás, como já tivemos a oportunidade também de questionar a Sra. Ministra por escrito. Por fim, ainda em relação às medidas que o Governo pretende tomar, não se verificam medidas específicas para as reclusas grávidas e para as reclusas que ficam com filhos nas celas. Na verdade, o PSD contempla esta situação na sua proposta de alteração. Nós entendemos que a mesma é muito importante, porque estamos a falar de grávidas, de recém-nascidos, de crianças muito pequenas, pelo que não se compreende se a exclusão destas situações se deve a uma manifesta omissão
ou se de facto se trata de uma preocupação exclusiva do PSD que aparenta ser inexistente para o Governo. E temos ainda questões quanto à proporcionalidade das medidas propostas pelo Governo. Se, por um lado, é necessária a razão humanitária de proteção dos reclusos face ao risco de uma explosão infecciosa em meio prisional fechado, é o perdão das penas a medida necessária? O regime de permanência em habitação ou prisão domiciliária não preenche a finalidade da medida? Julga-se que até teria a vantagem de mitigar o alarme social e a denegação da justiça para as vítimas. Por este motivo, entendemos que se trata de uma medida que é demasiado importante para a sociedade, pelo que deveríamos tentar alcançar o equilíbrio que a gravidade da matéria reclama. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, a equipa que vos acompanha. Sra. Ministra, do ponto de vista do Bloco de Esquerda, esta medida é uma medida de bom senso e é uma medida de prudência. Precaver a saúde de todos aqueles que estão em permanência num espaço fechado que é um estabelecimento prisional, portanto, não apenas os reclusos, mas também os guardas, os profissionais de saúde, os técnicos de reinserção e todos aqueles que estão em ambiente prisional, é da mais elementar prudência e da mais elementar humanidade numa circunstância destas, e além de mais é também uma medida de prevenção da saúde de quem está fora do ambiente prisional e contacta com algumas dessas pessoas que acabei de referir. É evidente que a solução que é apresentada pelo Governo não é uma panaceia para prevenir totalmente as hipóteses de contágio em ambiente prisional. Há uma série de outras precauções que é necessário aplicar, mas é sobre esta dimensão que temos que nos pronunciar e creio que a ideia essencial é exatamente essa de ser uma medida de bom senso e uma medida de prudência. E tem que ser uma medida de prudência e de bom senso a adotar já, ou melhor, a adotar ontem. E por isso mesmo não creio que seja muito avisado propor soluções em alternativa àquela que é proposta pelo Governo, que não têm capacidade de serem executadas neste mesmo momento. Portanto, é um exercício difícil de equilíbrio entre vários valores, a proteção da saúde, a proteção da segurança da comunidade, o respeito pela justiça relativa entre os vários abrangidos e não abrangidos, mas parece-nos que o que não é aquilo que algum populismo de extrema-direita vem apregoando, que é, passo a utilizar expressões que vêm dessa área política, não é pôr os bandidos na rua, não é um pandemónio, é justamente prevenir o pandemónio de riscos que se verifica neste momento sem esta medida. Queria juntar a estas considerações, Sra. Ministra, 6 perguntas concretas para as quais pedia, na medida do possível, a sua resposta. Primeira pergunta. Há programas de reinserção social para os reclusos que vão ser abrangidos? Vai haver acompanhamento efetivo e não apenas administrativo, burocrático, por parte de técnicos de reinserção social aos reclusos que são abrangidos? Segunda pergunta. Os jovens institucionalizados em centros educativos são, de alguma maneira, abrangidos por esta medida, ou o problema não se coloca relativamente a eles e, portanto, não há, digamos, inclusão nesta tentativa de prevenir a explosão de contágio? Terceira pergunta concreta. Como é que a Sra. Ministra responde à observação do Conselho Superior de Magistratura, que ontem nos chegou, de que a não renovação de uma licença de 45 dias e, portanto, a obrigação de regresso de quem esteve 45 dias fora ao estabelecimento prisional constitui um risco acrescido para todos? Qual é a reação da Sra. Ministra relativamente a esta observação? Quarta pergunta. Como é que se coloca, qual é a abordagem que é passível de ser feita a reclusos que estão condenados por crimes com moldura penal, ou com pena superior a 2 anos, mas que
que estão a menos de 2 anos de atingirem os 5/6 da execução da sua pena e, portanto, a menos de 2 anos de terem direito à liberdade condicional. Estes reclusos estão em condições idênticas ou até talvez mais reforçada do que aqueles que são diretamente abrangidos por esta medida. À primeira vista será assim e, portanto, pergunto, Sra. Ministra, se há alguma indicação a este respeito. Quinta pergunta. É ou não admitido o indulto, ou admissível o indulto, para reclusos que têm doenças graves ou terminais, mas que não têm 65 anos ou mais? E, finalmente, a sexta pergunta é: que garantias é que o Governo nos pode dar de que os 5 tribunais de execução de penas serão devidamente reforçados, sublinho devidamente, reforçados em juízes e em oficiais de justiça? Eram estas questões que lhe queria colocar. Muito obrigado, Sr. Ministro. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, eu iria agora procurar concretizar um pouco mais aquilo que comecei a referir na minha intervenção inicial, começando por dizer que temos consciência de que aquilo que venha a ser aprovado esta tarde é uma medida limitada mesmo do ponto de vista dos seus objetivos. Mas é assim, tem que ser assim, ou seja, é óbvio que o sistema prisional continuará a ser uma instituição perigosa do ponto de vista desta pandemia, porque evidentemente que esta medida não vai ter um impacto tão significativo como isso em termos de desocupação do sistema prisional, como é evidente, não é? A esmagadora maioria dos atuais reclusos vão continuar a estar reclusos, não serão abrangidos por estas medidas e, evidentemente, os guardas continuarão a ter que trabalhar e os outros profissionais continuarão a ter que trabalhar no sistema prisional e, portanto, os problemas, os perigos continuarão e daí, de facto, também a necessidade de outras medidas de proteção de quem continuará no sistema prisional terão de ser adotadas. Porque eu já vi algumas estimativas da comunicação social de 1000 e tal presos que poderão ser libertados. Eu creio que talvez não sejam menos, porque se nós formos verificar de facto a exclusão, a lista de crimes que são excluídos da aplicação destas medidas são muito significativos, mas obviamente por razões justificadas, isso não está em causa. Evidentemente que esta listagem de crimes cujos condenados não podem ser abrangidos por estas medidas são uma medida elementar para prevenir o alarme social e para que esta lei não possa ser acusada de fazer aquilo que ela não quer fazer, ou seja, que é de facto de criar situações indesejáveis e não compreendidas por parte do conjunto da sociedade. E, portanto, isso é evidente que a sua aplicação teria que ser muito criteriosa, muito limitada e, de facto, de forma a que não haja qualquer tipo de alarme social com a sua aprovação e aplicação. E, portanto, aqui as ressalvas que queríamos fazer é, de facto, que o perdão dos 2 anos só possa contar uma vez, ou seja, em caso de várias condenações, evidentemente que isso já está clarificado que havendo cúmulo jurídico, os 2 anos só são descontados sobre a pena única, mas havendo situações em que não haja cúmulo jurídico, mas que haja condenações sucessivas, só pode contar relativamente a uma, ou seja, não se pode descontar 2 anos a cada pena a que o recluso tenha sido condenado. Portanto, só pode ser uma vez. E quem tenha sido condenado por algum dos crimes excluídos não será abrangido, ainda que tenha sido condenado por outros crimes que o poderiam abranger, e, portanto, isso para nós também é uma questão fundamental, para além da aplicação, ter que haver uma clarificação sobre a aplicação no tempo, ou seja, só pode ser aplicado a reclusos que já tenham sido condenados com trânsito em julgado. Ou seja, não se pode criar uma situação em que quem venha a ser condenado nos próximos tempos seja abrangido por esta medida, porque aí obviamente que já não é esse o objetivo.
Por outro lado, chamava a atenção para a necessidade, de facto, também do reforço dos tribunais de execução de penas, porque eles vão ter um papel que é insubstituível, evidentemente, na aplicação destas medidas e dada a sua urgência, isto implica, de facto, que haja capacidade para, o mais rapidamente possível, poder pôr estas medidas em execução. E, portanto, da nossa parte, há uma grande disponibilidade para encontrar aqui uma solução que seja a melhor possível, que tenha, de facto, aceitação e compreensão social e que, de facto, possa ter um impacto favorável relativamente àquilo em que estamos todos empenhados, que é, de facto, que esta pandemia tenha o menor impacto possível junto da população portuguesa e, evidentemente, desta população portuguesa não podemos deixar de incluir também a população prisional, todos aqueles que contactam com o sistema prisional. E, portanto, isto é uma medida que se pretende que seja de proteção de todos, sem exceção. E daí que enfim, com estes reparos que fiz e creio que estamos em condições de poder vir eu não diria que isto é uma boa lei, é uma lei de emergência, não é? Isto é ditado pelas circunstâncias, mas temos de facto que reagir às circunstâncias da melhor forma possível e da nossa parte há uma grande disponibilidade para encontrar aqui as melhores soluções. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sra. Ministra, enfim, em nome do CDS, em primeiro lugar, dizer-lhe o seguinte. Nós não questionamos, e eu vou-lhe fazer várias perguntas, nós não questionamos nem a intenção destas medidas, nem desvalorizamos, obviamente, uma preocupação humanista que, obviamente e naturalmente, subjaz a estas medidas. Isso para nós não está em causa, no entanto, elas têm que ser avaliadas, têm que ser ponderadas e tem que se ver se esta solução está ou não e em que termos, em condições de, da nossa parte, merecer a nossa concordância. E em relação a isso, dizer, Sra. Ministra, que a primeira surpresa que eu tive ou que registrei em relação a esta matéria, que de resto lhe dei expressão pública, não é segredo, é de que, aparentemente, independentemente de tudo o resto que possamos discutir, a primeira solução normal seria encontrar uma solução em ambiente prisional. E faço-lhe essa pergunta se assim é ou se assim não é. Quer dizer, porque havendo uma solução em meio prisional, essa pareceria ser a mais lógica. E eu pergunto-lhe, desse ponto de vista, Sra. Ministra, o que é que foi feito e a partir de quando? Porque, de facto, eu não tenho conhecimento, mas deve ser falta de informação minha, do momento em que terá sido aprovado o plano de contingência para o sistema prisional. Não tenho informação do desenvolvimento desse mesmo plano. Não sei exatamente, apesar de alguns esclarecimentos que nos foram dados pelo Sr. Diretor-Geral, o que é que foi feito para procurar enfim, nós estamos a assistir à construção ou à elaboração de hospitais de campanha um pouco por todo o lado. Eu não sei se foi feita alguma coisa para, em sistema prisional, ter, por exemplo, essas soluções. Ter e equipar, por exemplo, seja Caxias, seja Matosinhos, de alas, por assim dizer, ou de enfermarias, numa lógica de hospital de campanha. Também não sei a partir de que momento foi disponibilizado material e equipamento de proteção, designadamente aos guardas prisionais, que são, Sra. Ministra, um pouco à semelhança do pessoal que entra e sai dos lares de idosos. Pode vir daí, obviamente, o foco de transmissão que pudesse gerar o tal rastilho, porque no fundo são eles que saem, são eles que entram, são eles que podem levar, por assim dizer, o vírus para dentro do sistema prisional. E, portanto, isto é um conjunto de perguntas iniciais sobre o que é que foi feito para agora chegarmos a esta solução. Em relação a esta solução, Sra. Ministra, quais são as principais preocupações que nós podemos opor aqui e refletir aqui e que, de resto, o CDS não deixará de colocar no debate, porque este é um duplo debate, isso é positivo, porque
estamos a discutir de manhã, voltaremos a discutir à tarde, mas não deixaremos de pôr neste mesmo debate. Em primeiro lugar, quer dizer, eu acho que tem que ser feita uma avaliação, independentemente dos crimes, e eu acho até sinceramente que não estarei errado se lhe disser que os casos de maior dúvida não são as penas menores, são aquelas que falta cumprimento de pena, porque essas podem ser penas maiores, e aí poderá estar o maior fator de perigosidade social, porque as outras penas são de facto por crimes, não que sejam irrelevantes, mas de menor importância ou peso. Nesses casos, se o sistema prisional estará em condições, e se a Sra. Ministra concorda ou não, que tem que haver uma avaliação quase que individual de fator de risco. Avaliação essa que o sistema prisional deveria assumir, ou dizer, nós consideramos que neste caso, em função do comportamento ou de outras realidades, não existe risco de perigosidade social, evitando assim a questão do alarme social. Na questão do alarme social ainda, nós achamos que há um tipo de crimes que devia estar excluído, e tanto quanto percebo, Sra. Ministra, é uma pergunta, não está completamente excluído, como é, por exemplo, o tráfico de droga. Nós achamos que o tráfico de droga deveria, em qualquer caso, em qualquer circunstância, estar excluído, mesmo nos casos menos graves, mesmo no tráfico, com penas menos pesadas, por assim dizer. E, portanto, achamos que deveria estar excluído. Por outro lado, pergunto-lhe, Sra. Ministra, se concorda ou não com... nós não estamos contra, por exemplo, os elementos das forças de segurança condenados não serão libertados, os condenados por crimes de corrupção ou outros associados a funções políticas, têm sido muito associado, porque é mediático, como é evidente, não serão libertados. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, se não considera, por exemplo, que aqueles que cometeram crimes contra as forças de segurança também não deveriam ser libertados, e isso não está neste diploma, ou seja, quem tenha sido condenado por um crime cometido contra elementos das forças de segurança também não devia, na nossa opinião, poder ser libertado. Última ordem de preocupações, Sra. Ministra. A questão de, obviamente, isto é uma medida, a Sra. Ministra diz, e aí, enfim, não vou sublinhar, mas parece de facto um pouco contraditório, diz, não há sobrelotação, mas se não há sobrelotação, menos lógico é que não se consigam criar soluções em ambiente prisional, porque se não há sobrelotação, a lógica deveria ser, obviamente, a mesma lógica que é aplicada, por exemplo, aos lares de idosos, onde de resto a sua colega Ministra da Saúde ontem recomendava que até pessoas doentes, mas não numa situação complicada, pudessem regressar, o que a mim me faz alguma confusão, porque nem todos os lares, por exemplo, têm condições de isolamento, e se não há sobrelotação, a ideia foi que as prisões tivessem essas condições de isolamento. Admitamos que não têm, admitamos que sairão quantos presos, pergunto-lhe, de facto dizia o Sr. Deputado António Filipe, a Comunicação Social fala em números, eu pergunto-lhe se a Sra. Ministra tem um número, são os tais 1.200, não são, que número é que vai sair? Com esse número o problema continua a existir lá dentro, quando muito criámos espaço, por assim dizer, para poder lidar com ele, e não mais do que isso, e pergunto-lhe, Sra. Ministra, se esses 1.200, 1.000 os que sejam, se será avaliado também algum tipo de risco que isso possa constituir do ponto de vista da saúde pública. Ou seja, por exemplo, se esses que saírem serão ou não testados, porque eu acho que faria sentido, obviamente, e havendo este risco e havendo esta suspeita, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, que esse teste fosse feito, não falo de outras doenças, não presumo de médico, portanto não sei se existiria ou não aí algum tipo de risco de outras doenças infecto-contagiosas, não sei, sinceramente, e não entro por aí. Mas, pelo menos no caso de Covid, saber se, ao mandarmos 1.200 pessoas para a comunidade, teremos ou não essa garantia. Por outro lado, se não seria preferível, de facto, garantir o domicílio e ter meios de controle desse mesmo domicílio, que as pessoas efetivamente cumprirem o domicílio. Algumas destas pessoas podem não ter até domicílio e, portanto, domicílio estável e, portanto, saírem sem garantia que vão estar confinadas quando a ideia é confinar toda a população, concluir. Não faz sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, começo por cumprimentar e por referir que, obviamente, que a questão que aqui nos traz hoje da libertação de alguns dos reclusos tem subjacente um problema mais amplo do sistema prisional, nomeadamente no que respeita quer às questões da sobrelotação, pese embora tenham diminuído, continuam a ser pontualmente verificados em alguns estabelecimentos prisionais, e adiante é uma das questões precisamente que gostaríamos de colocar, é precisamente onde é que se verifica essa possibilidade de existência de sobrelotação, mas também
também uma questão de paradigma relativamente àquilo que possa ser um excessivo confinamento de determinado tipo de crimes praticados, por um lado, por outro também uma necessidade maior de reintegração social e laboral para travarmos aquilo que possam ser fenómenos de reincidência e resgatarmos estas pessoas de ciclos viciosos, quer ao nível não só da pobreza, da incidência em matéria criminal, para que consigamos de facto recuperar e reintegrar aquilo que é e dar cumprimento assim a um fim da pena, que é de facto readaptarmos estas pessoas e reajustarmos ao nível da sociedade. Em relação a esta pandemia, evidentemente que compreendemos a bondade da medida, as questões humanitárias que aqui estão subjacentes. No entanto, tal como a Sra. Procuradora-Geral da República também apontou, há aqui que atender a algumas questões de proporcionalidade. E se por um lado compreendemos os critérios que estão presentes no perdão das penas aqui previsto, em relação à questão do indulto, já nos parece de alguma forma não acautelar as mesmas situações que estão previstas para o perdão da pena, nomeadamente a tipologia de crimes, por um lado, e daí haver algum receio daquilo que possa ser depois, não só a incompreensão social desta medida, não só também aquilo que possa ser a reintegração destas pessoas com a libertação e, portanto, parece-nos que há aqui alguma desproporção do fim que se visa atingir, que poderia ser alcançado na mesma medida através da licença administrativa de saída. Nesse sentido, temos aqui um conjunto de perguntas, desde logo tem havido números que têm sido avançados pela comunicação social e já aqui foram referidos, em concreto, se já existe o levantamento de quantos reclusos é que estão abrangidos por esta medida e que vão ser libertados em cada um dos regimes propostos. Também, no caso do concreto do perdão e do indulto em particular, porque são, sobretudo, a questão do indulto aquela que nos traz maior preocupação. Parece-nos também que estas medidas deixam de fora não só a previsão, e o PAN propõe essa mesma alteração à proposta do Governo, que seja estabelecido um plano de reintegração profissional, nomeadamente em parceria com o Instituto do Emprego, precisamente para que as pessoas possam, de alguma forma, na sua saída, serem acompanhados não apenas do ponto de vista sanitário, mas também da reintegração social. Por outro lado, também, as mesmas questões humanitárias que nos levam a libertar pessoas com mais de 65 anos que possam estar doentes ou até mesmo com penas até 2 anos, esta proposta deixa à margem aquilo que são as reclusas, e desde o primeiro momento que temos alertado para essa circunstância, as reclusas que possam estar grávidas ou que possam estar acompanhadas de filhos menores, sobretudo num contexto em que as crianças neste momento não podem também ir às creches e, portanto, acabam por estar em confinamento 24/24 horas. E nesse sentido gostaríamos de saber se está ou não prevista alguma medida em concreto para esta circunstância, ou até mesmo o realojamento destas reclusas para um contexto que não seja um contexto marcadamente tão prisional, para que possam permanecer durante esta pandemia com as crianças ou durante o período em que estão gestantes, precisamente porque as mesmas questões de apreensão e de receio de haver aqui um contágio se manifestam com maior expressão também para estas pessoas. Uma questão que não podemos também deixar aqui de contornar e que prende precisamente com a questão da sobrelotação, a Sra. Ministra já teve a oportunidade de esclarecer que estes números têm vindo a descer, que o PS tem feito aqui um trabalho no sentido de combater este fenómeno. No entanto, persiste ainda a questão da sobrelotação e queremos saber em concreto em que estabelecimentos é que ainda existe e que medidas é que estão a ser adotadas e se esta questão também da libertação de reclusos vai ter esse facto em consideração. Se vai ou não haver esta articulação, precisamente para percebermos depois quais são as medidas que em articulação de forma excepcional para o realojamento vão ser pensadas. Até porque não nos podemos esquecer que muitas destas pessoas não tiveram tempo para reajustar e readaptar a sua vida. Portanto, poderão haver reclusos que não têm contextos familiares para onde regressar, que poderão até mesmo ter perdido, entretanto, a sua habitação e ficar em situação de sem-abrigo. E, portanto, é com alguma preocupação que verificamos esta questão. Era também importante perceber em relação àquilo que é os contextos de violência doméstica, porque no caso do indulto essa questão não está excepcionada, portanto a tipologia de crimes prevista para o perdão não está de forma alguma contemplada na norma do indulto e, portanto, qual vai ser a solução para estas pessoas? Se vai ser a videovigilância, a pulseira eletrónica, portanto, que mecanismos é que vão estar aqui a ser garantidos para que estas pessoas não são colocadas novamente no contexto em que viviam, sobretudo para não haver aqui um exponencial de violência no regresso destas pessoas à sociedade. Recordo que o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, mostrou com a
apreensão também a esta questão, de o facto, não apenas da libertação dos reclusos, mas do facto deste contexto da Covid e do isolamento social, e pese embora o tema que nos traz aqui hoje seja mais focado na questão da libertação, não posso deixar de colocar à Sra. Ministra que medidas é que estão a ser feitas para esta questão da violência doméstica e do abuso infantil, pois sabemos que, de facto, o isolamento social poderá potenciar essas situações e, portanto, há que criar mecanismos que, de alguma forma, mitiguem esses fatores. Um outro ângulo aqui que gostaríamos também de trazer tem a ver com o facto de ter havido aqui um pedido, de alguma forma, para que as autoridades competentes possam adotar medidas de substituição das penas de prisão, sobretudo aqui pensando na revisão da pena para os casos que possam ter transitado em julgado e que as pessoas ainda não tenham ingressado e que tenham menos de 2 anos de pena aplicada. Parece-nos que a proposta de lei deixa esta questão de fora, portanto, fala em penas já transitadas em julgado, mas para quem acabou de ser condenado e cujo trânsito tenha ocorrido, como é que se vai proceder nessas situações? Portanto, seria também importante perceber se vai haver aqui algum mecanismo ou se vai ser aplicado meramente o perdão, porque isto também gera uma desigualdade entre pessoas que já cumpriram penas e aquelas que não cumpriram de forma alguma, põe em causa também aquilo que são os fins das penas e, portanto, queríamos perceber se vai haver aqui a possibilidade de revisão e de substituição, seja por trabalho comunitário, por pena de multa, portanto, qual o caminho também pensado para estas situações. Relativamente ainda àquilo que são... Sra. Deputada, eu peço-lhe que conclua. Concluo mesmo, Sr. Presidente. Em relação àquilo que são depois a escassez dos materiais de proteção, queríamos perceber então o que é que está a ser adotado e algumas destas perguntas já foram colocadas, nomeadamente aos hospitais de campanha e ao material que está a chegar para as prisões, mas deixarei isto para uma segunda ronda. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Não vamos ter segunda ronda. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira. Sim, senhora. Eu então iria hoje iniciar por efetuar um cumprimento especial ao senhor presidente e um cumprimento muitíssimo especial à senhora Ministra da Justiça, extensivos ao senhor Secretário de Estado e referir imediatamente que votarei favoravelmente a esta iniciativa exatamente por entendê-la enquanto uma iniciativa legislativa de absoluta lucidez e humanidade numa época de emergência. E é exatamente de humanidade é que hoje esta época nos está a exigir, digamos assim, a cada uma e a cada independentemente das nossas ideologias. Há uma série de questões que já foram respondidas, mas enfatizar ainda uma ou outra
nomeadamente saber se o Ministério faz alguma ideia das condições de habitabilidade destes reclusos que serão e se existem apoios sociais especificamente para eles e apoios especificamente para as famílias que os irão receber, atendendo que esta emergência de saúde revelou-nos igualmente uma emergência social e económica óbvias e atendendo igualmente que muitos destes reclusos farão exatamente parte de ambientes financeiramente, socialmente mais desfavoráveis. Entender ainda quais os mecanismos de reintegração social e se irá existir ou não um acompanhamento. Peço-lhe que conclua, Sra. Deputada. Social. Referir ainda qual a ótica para as mulheres encarceradas, nomeadamente as grávidas e com filhos menores, e igualmente se há condições especiais de isolamento aos reclusos e oprimidos. É isto só. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Sras. e Srs. Deputados. Dou então a palavra à Sra. Ministra. Tem aqui um conjunto vasto, embora com algumas repetições dos mesmos assuntos. Eu também tomei nota e procurarei, se for caso disso, ajudar a Sra. Ministra para que todos os pedidos de esclarecimentos não fiquem sem resposta. Sra. Ministra, faça favor. Sra. Ministra, pelo menos 30 minutos. Muito obrigada. Mas eu procurarei economizar nas palavras. Gostava de dizer previamente o seguinte. Esta resposta, que é uma resposta que tem a ver com questões de saúde pública e questões humanitárias, é estruturada em 3 polos. Um, que é aquilo que já referimos aqui, que tem a ver com o perdão parcial de penas, perdão total de penas curtas. Um segundo, que tem a ver com o indulto, com a faculdade de graça, o indulto. E um terceiro, que tem a ver com as saídas administrativas.
Eu gostava de dizer sobre o perdão que Portugal já aplicou perdões em circunstâncias que de tragédia não tinham nada. Nós temos um perdão aplicado em 1986, na altura era Primeiro-Ministro do Cavaco Silva. Temos outro perdão aplicado em 94, também com o mesmo Primeiro-Ministro, e temos um perdão aplicado em 99 com o António Guterres. Basicamente, estes perdões tiveram a ver com obviamente, a explicação social que foi encontrada, com atos de graça no âmbito de visitas religiosas. Não é disso que estamos a falar agora. Nós estamos aqui a falar de atos de graça num contexto em que pode haver muitas mortes. E, portanto, não vale a pena demonizarmos o perdão enquanto medida idónea a resolver problemas desta natureza. E depois queria também dizer-lhes que, se é verdade que o perdão não é facultativo, obviamente a saída administrativa especial é facultativa. Ninguém será obrigado a ir para casa. Há várias questões que foram aqui colocadas, e entre elas eu gostaria de começar por dizer que nós não fazemos isto, como disse em outro lugar já, por mimetismo. Mas a verdade é que há um número relativamente grande de países hoje que já adotaram medidas desta natureza, que já libertaram presos, que continuam a libertar presos, a libertar a sério, a libertar por cá fora, paralelamente com situações em que se limitam a colocar pessoas em situação de confinamento, digamos, em prisão domiciliária. E eu gostava de dizer que isto foi o que a França libertou, que a Alemanha, num dos seus länders, o mais afetado, também libertou, que a Itália, obviamente, libertou, não tinha outra alternativa, que a Espanha fez uma coisa mista, foi libertação e colocação de pessoas com pulseira eletrónica em casa, que o Canadá que libertou, que o Reino Unido está agora justamente a trabalhar no sentido da libertação e que, portanto, não se trata de uma medida que esteja a ser isoladamente tomada por Portugal. E estas medidas, basicamente, procuram libertar um espaço prisional que não está sobrelotado. Vamos lá ver, nós estamos aqui a confundir dois conceitos. A sobrelotação e a população prisional. Nós não temos sobrelotação. Aquilo que temos é uma população prisional organizada de tal modo e uma estrutura de estabelecimentos envelhecida que faz com que a lotação do estabelecimento, mesmo sendo a lotação adequada, é uma lotação que pressupõe camaradas. Aquele regime de alas compridas em que as pessoas estão em camaradas. A lotação do estabelecimento está certa. Nós previmos para aquele estabelecimento aquela lotação. Só que o modo como o estabelecimento está organizado e como as pessoas e como os presos estão acomodados, por um lado, obriga a concentração de pessoas em espaços pequenos, nomeadamente nas camaradas, por outro lado, dificulta de facto as tais condições de afastamento social que são aqui exigíveis. Nós podemos, obviamente, ao nível das camaradas, o que é que temos que fazer? Temos que reduzir o número de pessoas em cada camarada. Onde temos 6, provavelmente temos que ter 2 ou temos que ter 3. Pronto. Mas isso não significa, ou seja, não confundamos o problema da sobrelotação. Nós não temos globalmente sobrelotação, temos alguns estabelecimentos que têm piores condições nesse aspecto e podemos, obviamente, citar Passos de Ferreira, que é um deles, Setúbal, que é outro deles, Linhó, que é outro. Há um conjunto de estabelecimentos que têm efetivamente sobrelotação. E porquê que têm sobrelotação de estabelecimentos? Porque nós procuramos afetar os reclusos à área mais próxima da respectiva residência. Ou seja, Setúbal tem gente da Zona Sul, essencialmente. Por exemplo, nós tínhamos o EP de Lisboa, onde havia problemas de sobrelotação que neste momento já não existem, mas Lisboa, por exemplo, não tinha praticamente presos de Lisboa. Se virem o relatório que nós fizemos oportunamente sobre isto, perceberão essa questão. Nós temos alguns estabelecimentos que têm lotação a mais, mas têm lotação a mais por razões de reinserção e razões humanitárias. Porquê? Porque há pessoas que têm a ver, porque os reclusos são reclusos cujas famílias, cujos ambientes sociais pertencem àquela área. Ou então, em alguns outros casos, porque a organização prisional também é feita em função de outros critérios, nomeadamente critérios de idade,
Pronto, e porque temos, neste caso não está sobrelotado, mas, por exemplo, o Leiria Jovens é basicamente um estabelecimento onde estão jovens. Respondendo concretamente às questões que me foram colocadas. Há uma preocupação que eu partilho, que é a preocupação da retaguarda. Se é verdade que relativamente às saídas administrativas, que a saída é voluntária e, portanto, só sairá quem quiser, quem tiver condições para. Relativamente ao perdão, as coisas não são assim. E, portanto, no que diz respeito ao perdão, a nossa grande preocupação é a articulação com a Segurança Social e a articulação com o IRS. Neste momento, a Direção-Geral, a indicação que me dá é que os serviços de reinserção social estarão inteiramente mobilizados para fazer o acompanhamento destas pessoas, com os condicionamentos que nós temos, e, obviamente, a Segurança Social terá um canal específico para estas pessoas, porque estas pessoas que vão sair do estado de reclusão são, obviamente, cidadãos como quaisquer outros e, portanto, oferem os mesmos direitos que têm os cidadãos que não estão privados de liberdade. Terão, obviamente, as respostas sociais adequadas à sua condição. Mas isso não é uma coisa que caia do céu. Isto é um trabalho que está a ser feito com a Segurança Social e terá que ser feito também com as autarquias. Porque muitas destas pessoas vão para pequenas localidades e, portanto, é preciso também trabalhar com as autarquias no sentido de alertar, no sentido de que, e obviamente os prisionais farão isso, há um grupo de pessoas, há 2 pessoas, ou há 3 pessoas que são daquela autarquia, que vão para lá e que vão precisar de uma resposta imediata do ponto de vista social, se a não tiverem ou se não conseguirem. Ora bem, a Segurança Social, por isso a reinserção social tem disponíveis equipas para acompanhamento, tem planos de acompanhamento e, obviamente, o TEP também, os tribunais de execução também farão disto um acompanhamento mínimo e terão a resposta necessária para as situações de quebra. Foi-me perguntado também, e esta questão é uma questão importante, e tem toda a lógica, a primeira resposta tem que ser uma resposta do interior do sistema. Portanto, nós temos a percepção de que, neste momento, em princípio, a população prisional está protegida e que o risco vem de fora de quem, por função, tem a obrigação de cuidar deles. Cuidar da segurança, de cuidar da saúde, de cuidar até da dimensão administrativa da organização dos estabelecimentos prisionais. E, portanto, nós temos diariamente uma população flutuante de cerca de 3.000 pessoas que entram e saem nos estabelecimentos prisionais e o risco, efetivamente, vem daí. Nós, neste momento, os números que temos apontam, de facto, no sentido de que no interior dos estabelecimentos temos um caso, como sabem, e os demais casos são casos do exterior. Ora bem, é verdade que há um conjunto de medidas que foram já adotadas no sentido de garantir, do ponto de vista interno, o mais possível, dentro das limitações que temos, não só a separação entre os reclusos mais frágeis e os reclusos sem debilidades, pronto, e, por outro lado, que foram tomadas também um conjunto de medidas que visam justamente dar uma primeira resposta, porque nós não sabemos se há um surto amanhã ou depois da manhã. Pronto. E, portanto, nós, aquilo que fizemos já foi, eu penso que o Diretor-Geral já esteve aqui a dar indicações nesse sentido, o plano de contingência de que aqui se falou, dos prisionais, foi elaborado em 17 de fevereiro. Porquê que o plano não é público? Não é público o dos prisionais, não é público da Polícia Judiciária, por razões que eu penso que são óbvias. Há aqui razões de segurança que aconselham a que nós não tornemos públicos estes planos. E por essa razão é que estes planos não são públicos. Não é porque eles não existam, porque se virem nas nossas páginas, nós temos a indicação de todos os planos, dizemos que há um plano para os prisionais, que há um plano para a Judiciária, mas não revelamos os pormenores desse plano. Nesse plano de contingência, estão previstas, obviamente, várias situações e esses planos são evolutivos. Em primeiro lugar, aquilo que se assentou foi que se iriam criar estabelecimentos para as primeiras entradas. Ou seja, que os novos reclusos não iriam para qualquer estabelecimento. Portanto, identificou-se um conjunto de estabelecimentos
para onde iriam os novos reclusos, e nesses estabelecimentos criou-se espaços específicos para eles poderem ficar em quarentena. Assegurou-se, em princípio, que por essa via não haveria entradas. Depois, paralelamente, como já disse, fez-se a separação, até mesmo em termos de recreios, entre os reclusos de maior risco e os outros. Eu quero recordar aqui, dar aqui uma nota. Nós temos hoje, no sistema prisional, o sistema prisional português é o quarto mais envelhecido da Europa. Nós somos, hoje, o país que tem, em termos de cumprimento de penas, maior tempo de cumprimento de penas. Nós temos, no sistema prisional, um idoso com 93 anos. Nós temos 24 pessoas com mais de 80 anos no sistema prisional. O sistema prisional, de facto, é muito, mas muito envelhecido. E, portanto, nós procuramos proteger essas pessoas. É reflexo do envelhecimento da população portuguesa? É sim. Nós procuramos, efetivamente, encontrar condições internas para que as pessoas terem um mínimo de proteção. Mas se nós quisermos, por exemplo, falar em pessoas com as fragilidades de que se fala, com as comorbilidades, nós estamos a falar já numa dimensão na ordem dos mais de 1.600. Mais de 1.700 pessoas com problemas de fragilidades ao nível da saúde. E, portanto, o que se fez foi criar enfermarias de retaguarda. Por um lado, petrechou-se o Hospital de São João de Deus em Caxias e, por outro lado, organizou-se o hospital lá em cima, em Custóias. Uma primeira dimensão. Numa segunda, o que se criou-se espaço em 2 EPs, libertou-se espaço em 2 EPs para permitir fazer mais 2 enfermarias. Basicamente foi o Linhó e Passos de Ferreira. Simultaneamente, criaram-se, com apoios, obviamente, externos, nomeadamente da Cruz Vermelha Portuguesa, arranjaram-se tendas que foram colocadas lá em cima, em Passos de Ferreira, aqui no Linhó, também uma no Hospital Prisão em Caxias e em Coimbra. Penso que ontem foi colocada outra em Ponta Delgada. Creio que ontem foi a Ponta Delgada. E, portanto, criou-se aqui um conjunto de equipamentos de saúde que podem dar uma primeira resposta. Mas quando nós falamos desses equipamentos, da capacidade de alojamento desses equipamentos, não estamos a falar de mais de 150 lugares. O que nós temos no sistema, neste momento, são aproximadamente 150 lugares no seu total. E quando digo 150, é por excesso e não por defeito. Esses 150 lugares não nos dão a resposta que nós precisamos. Mais do que isto. Isto, associado ao problema que temos da organização das cadeias, já não é um problema de população prisional, é um problema de organização. Se quem conhece uma cadeia, quem conhece as cadeias portuguesas, quem conhece a longevidade das cadeias portuguesas e o modelo, que era o modelo tradicional das cadeias que se fazia na altura em que as cadeias começaram a ser construídas, percebe que este regime de corredor em camarata é completamente fatal por uma coisa destas. E, portanto, não são só os idosos, os com mais de 65 anos, os imunodeprimidos, os hipertensos e todos os outros. E essas categorias de pessoas. São todos os outros, são todos os que estiverem naquela correnteza, que de facto têm um risco maior. E é por isso que é preciso libertar espaço para podermos, num contexto desses, conseguir um maior afastamento e termos espaços para tratamento, para colocação das pessoas que estejam sintomáticas, mas que não precisem, por exemplo, de internamento. Porque isso acontece muito. Há pessoas que estão sintomáticas e não precisam de internamento. O que tem que, agora, não podem estar juntas com as outras. E, portanto, essa gestão interna dos estabelecimentos é aquilo que nós precisamos de fazer. Relativamente à questão obviamente, há outras medidas, cortou-se as visitas, houve primeiro um esquema de restrição gradual, até que as visitas foram completamente cortadas, depois houve numa primeira fase também se restringiu a entrada de alimentos e de roupas, neste momento, por indicações da Direção-Geral de Saúde, já estamos a fazer, já se repôs isso, obviamente com medidas de segurança, mas isso já foi reposto. A roupa fica cá fora, isso não é muito relevante. Há
por causa da proibição de contactos, os reclusos podem neste momento fazer 3 chamadas, 5 minutos cada por dia. Foram intensificadas as operações de limpeza e higienização, isto faz parte dos planos de contingência. Foram suspensas as transferências de reclusos entre estabelecimentos, deixou de haver atividades externas, estão todas suspensas, não há atividades escolares, não há atividades formativas, não há ocupação de tempos livres e as saídas de curta duração também estão suspensas. Relativamente aos protocolos a seguir, num caso de contaminação, obviamente, aquilo que tem estado a ser feito é o chamado rastreio epidemiológico. Pronto, a identificação de todas as pessoas que possam ter estado em contacto com aquela pessoa que está contaminada e, obviamente, a sua separação, a sua colocação em quarentena, a sua avaliação, para se perceber se sim ou não se aquela pessoa está contaminada e se pode regressar ao trabalho. Procurando agora fazer respostas mais. Foi-me colocada a questão das reclusas com filhos menores. As reclusas com filhos menores, do nosso ponto de vista, ficam abrangidas ou pelo perdão. Reparem, as reclusas não estão excluídas de nenhuma dessas medidas. Estão abrangidas, por um lado, pelo perdão e estão abrangidas, por outro lado, pela possibilidade de saída administrativa. E também podem estar abrangidas pelo indulto. Mas se o Parlamento entender que é necessário criar uma medida específica para reclusas gestantes ou para reclusas com filhos menores, pela nossa parte, não vemos nenhum inconveniente. Nós não as incluímos porque entendemos que elas estariam abrangidas por... Há outra nota que eu quero dar, que é esta. Embora neste momento não haja atividades, eu quero fazer notar que as nossas casas das mães, quer a Casa das Mães de Tires, quer a Casa das Mães lá de cima de Santa Cruz do Bispo, são consideradas das melhores da Europa. Era isso, eu gostava de chamar a atenção e, aliás, sugiro aos seus deputados que se pudessem, que algum dia lá fossem. Perguntaram-me se, quanto à sua votação, penso ter respondido, o que vamos fazer quanto aos reclusos que não querem sair. Bem, os que não querem sair ficam, nós não os podemos obrigar. Não é? Os reclusos não querem sair. Nós estamos a tomar esta medida para a proteção dos reclusos. Não é? Se alguém se recusar a ser protegido, nós não podemos fechá-lo cá para fora à força. Ficam no interior. Esta pergunta foi colocada pela senhora deputada. Os guardas prisionais. As pessoas que trabalham nos estabelecimentos. Essa é uma questão relevantíssima. São eles, obviamente, como eu disse, que estão na primeira linha da representação do Estado no exercício das várias funções que o Estado tem que desempenhar nas prisões. Os guardas prisionais têm, efetivamente, neste momento, à sua disposição os equipamentos que entendemos que são adequados. Ou seja, têm todos as máscaras, têm todos as luvas e temos equipamentos de proteção individual para aquelas situações, para os EPIs mais completos, para os que trabalham, para os médicos e para o pessoal de saúde que têm que contactar com reclusos suspeitos de contaminação. Além de que temos as viseiras, há um conjunto de viseiras para os guardas que entram diretamente, possam entrar diretamente em contacto com reclusos em alguma situação de maior risco. Soluções antissépticas existem, temos-nos disponibilizado. Eu não tenho notícia de que elas faltem, mas se assim for, eu colocarei a questão ao Sr. Diretor-Geral da Organização de Serviços Prisionais para que isso seja resolvido. Diz-me que há as preocupações, está divulgado o plano de contingências tribunais, as crianças já estão. Programas de reinserção social para os reclusos abrangidos. Eu penso que que já dei resposta a essa pergunta. Aquilo que a Direção-Geral de Reinserção, neste momento, de Serviços Prisionais e Reinserção está a fazer é justamente um esforço muito grande no sentido de fazer o acompanhamento, como, aliás, o Sr. Diretor-Geral penso que garantiu aos seus deputados, de fazer o acompanhamento de todos os reclusos que saiam nestas condições. Obviamente, e não podemos deixar de dizer aqui, que temos limitações que são impostas pela própria situação geral que o país está a viver. Portanto, em que há muita gente que está em quarentena, que há pessoas que não estão a trabalhar e, portanto, dentro desses limites, tudo faremos para. A não renovação da licença de 45 dias.
Sim, no caso em que a licença de 45 dias não seja renovada, as pessoas que regressam ao estabelecimento têm que entrar necessariamente em quarentena. Não vemos outra saída. Reclusos com penas superiores a 2 anos e que atinjam os 5/6. Aos 5/6 têm que sair. Portanto, aos 5/6 não vejo como, têm que entrar em liberdade. Era estarem a menos de 2 anos de chegar aos 5/6. Sim. Estarem a menos de 2 anos, pois, provavelmente é injusto, mas não vão ser abrangidos. Na proposta não são abrangidos. Acho que isto estenderia excessivamente o âmbito da proposta. Indulto, se o indulto se aplica... As questões do indulto. Ora bem, o indulto aplica-se, a nossa proposta era no sentido de o indulto se aplicar a pessoas com mais de 65 anos. O indulto é uma medida de graça, como sabem, da competência do Presidente da República, e as propostas de alteração que nós aqui fazemos têm exclusivamente por objetivo aligerar os processos de indulto. E, basicamente, será aplicado, em princípio, a pessoas que estejam em situação de doenças terminais. Penso que os indultos, estas medidas de graça que o Sr. Presidente da República poderá aqui adotar, serão relativamente residuais, portanto, em relação ao resto que se está aqui a propor, numa lógica de não banalização, digamos, dos indultos. Penso até que não será para os 65, será para os 70, pessoas a partir dos 70 anos, e, obviamente, vai tudo depender. Gostava de dizer que, para os indultos, se pressupõe que se verifiquem também aqueles requisitos de não se ter praticado os crimes que podemos designar impropriamente de imperdoáveis. Esse requisito aplica-se também aos indultos e aplica-se só a pessoas com idade superior a 60 anos que tenham problemas de saúde. Eu posso garantir, efetivamente, que haverá reforço dos TEPs. Isso é uma garantia que nos é dada pelo Conselho Superior da Magistratura e, quanto à garantia de que haverá reforço de efetivos, essa garantia é dada por mim própria, pelo Sr. Secretário de Estado, que tem a tutela da área dos oficiais de Justiça. Quanto à questão dos 2 anos contarem uma única vez, estamos de acordo, e também estamos de acordo com o pressuposto de que isto só deve abranger reclusos cujas sentenças tenham já transitada em julgado. Este processo é suposto ser rápido, é um processo que é suposto ser concretizado o mais rapidamente possível. Quer dizer, nós não podemos alargar isto no tempo. A lógica é essa. De facto, a solução normal, já respondi ao Sr. Deputado Telmo Correia, seria no meio prisional. Nós, como lhe disse, criamos espaços prisionais, temos os planos de contingência, temos as enfermarias em Caxias, em Custóias, no Linhó, Passos de Ferreira, Coimbra, não é propriamente uma enfermaria, nem os Açores, portanto são tendas de campanha. É verdade também que o risco é maior no que diz respeito ao remanescente, portanto às pessoas que têm o remanescente. Agora, relativamente a esse grupo de remanescente, eu queria chamar a atenção para uma coisa, que é, se nós estamos a falar de um remanescente de 2 anos, em princípio, estas pessoas seguramente cometeram crimes que já os levariam a estar, neste momento, em condições de ter a suspensão da pena muito próximo. Vamos admitir hipóteses. 4 anos. Alguém que tem 4 anos. 4 anos tem metade da pena. Alguém que tem 5 ou 6 anos. Com 5 ou 6 anos, seguramente tem muito mais do que metade da pena. Pode não ter os 2/3, por hipótese, mas tem seguramente muito mais do que metade da pena. Ou seja, nós, no fundo... Qual é a lógica? A lógica é que, do ponto de vista político-criminal, alguém que já fez uma grande parte do seu percurso criminal, do seu percurso em reclusão, num certo sentido, já realizou também uma boa parte do fim das penas. Pronto. E agora aquilo que nos compete é ter maior atenção, do ponto de vista da reinserção, a estas pessoas que estão nessa condição. Eu percebo quando diz, não, mas é preciso que haja que os tribunais que intervenham aqui para... Qual é o nosso problema? O problema é que tudo isto é para ontem. E a intervenção judicial, num contexto destes, a única coisa que faria era retardar o processo. E não estou convencida de que, uma vez que nós subtraímos daqui
Não é? Aqueles crimes que são os crimes hediondos, as coisas mais perigosas, pronto, não vejo que essa intervenção, que fosse uma intervenção que efetivamente tivesse o condão de... Perdão? A intervenção pode ser feita por sim, isso pode. Depois, a ideia de crimes contra as forças de segurança e em particular contra os guardas prisioneiros, acho que sim, não vejo razão para não ser. Percebo que quem praticou um crime ofendendo um guarda prisional no interior da cadeia, que não faça sentido se o crime é esse, que venha cá para fora. Quanto à questão da sobrelotação, penso já ter respondido. Quanto à questão dos números. Nos números que nós temos, relativamente aos números que nos foram apresentados, apreciados pela Direção-Geral, nós teremos entre 1.700 e 2.000. É esse o número de pessoas que estão, que estão aqui em causa. Na outra proposta, na outra alternativa, estariam 1.600 e qualquer coisa, 1.600 pessoas. Pronto, aqui estão entre 1.700 e 2.000 pessoas. Quanto à questão do domicílio estável, se as pessoas terem ou não terem domicílio estável, algumas destas pessoas podem não ter domicílio estável, não tenho essa dúvida, pronto. Não têm agora como não teriam antes. Pronto. Por isso é que eu disse inicialmente que o que estamos a fazer é trabalhar com a Segurança Social, por um lado, e depois com as autarquias, no sentido de haver respostas sociais para estas pessoas que não tenham condição para ter um espaço de recuo. Eu penso já ter respondido à Sra. Deputada Inês Sousa Real, no que diz respeito à questão do indulto. O indulto aplica-se, sim, às questões, aplica-se às restrições, aquelas restrições, os crimes imperdoáveis aplicam-se, sim, aos indultos. Quantos reclusos é que estarão em cada uma das categorias previstas? Eu posso dizer-lhes, creio que são 500 relativos às penas até 2 anos, mas eu já lhe dou os números exatos. Só um bocadinho. Muito obrigada. Então, são 500 relativos até aos 2 anos, relativos à saída administrativa, especial, admite-se que, porque aí é preciso perceber quem são os que já tiveram uma saída jurisdicional, que seja 1.200, e depois, os 2 anos e os de final de pena serão 1.000, e mais os reclusos abrangidos pela licença administrativa especial serão outros 1.000. Portanto, isto é basicamente as indicações que temos em termos numéricos. Quanto aos reclusos com mais de 65 anos e aos indultos, vai depender muito daquilo que for a posição do Sr. Presidente da República. Depois, planos de reintegração profissional, casas das mães, violência doméstica. Bem, eu tenho a noção daquilo que nós temos ouvido da comunicação, que, de facto, este ambiente que é favorável ao eclodir de mais conflitos intrafamiliares. Pronto. Eu diria que isto não terá propriamente a ver com a medida que nós vamos tomar, tem a ver com este ambiente de confinamento familiar, confinamento das pessoas, que levará a isso. Pergunta-me, há alguma medida que o Governo esteja a prever nessa matéria? Bem, eu não tenho, de facto, não posso dizer que haja uma medida específica que o Governo esteja a prever nesta matéria. Não é muito fácil a introdução no ambiente familiar para desanuviar os conflitos, assim se pode dizer, ou criar, agora, obviamente que provavelmente em algumas situações a ida das crianças para as escolas relativamente a certas profissões pode efetivamente desanuviar, ajudar a criar um clima de maior normalidade. O facto de algumas pessoas estarem a trabalhar pode criar um clima de maior normalidade, mas não vejo como intervir a esse nível íntimo e familiar, no sentido de impedir que haja eclosão de conflitos. Materiais de proteção. Os materiais de proteção, de facto, não abundam, como sabem, não abundam no mercado. Agora, o que posso dizer é que nós temos tido a preocupação em articulação com a proteção civil, nomeadamente com uma estrutura que funciona no MAI,
com a proteção civil com a saúde e com a defesa, de ter o material, até agora temos tido o material necessário. Pronto. Não temos material para o tempo todo, o material vai chegando à medida que nós vamos precisando, mas o material não nos tem faltado, é o que posso dizer. Foi-me colocada também uma questão relativa às vacinas, à vacinação dos guardas prisionais, que é outra questão de proteção dos guardas prisionais. Eu entendo que, de facto, se deve... Não é vacinas, testes de despistagem. Desculpem. É isso mesmo. Pois é, a vacina era bom que tivesse descoberta. Sim, duas questões. Pronto. Não, relativamente Sr. Ministro, desculpe interromper, já agora, pelas minhas anotações, havia só 3 questões. Uma era esta, que a Sra. Ministra não se referiu. Uma é esta dos testes de despistagem. Outra tem que ver, que foi colocada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, sobre a situação dos condenados, mas ainda não presos. Sim. E a outra anotação que eu aqui tenho, que também, salvo melhor opinião, ainda não ouvi a Sra. Ministra discorrer, foi colocada pelo Bloco de Esquerda sobre a questão de estar ou não prevista alguma medida relativamente aos centros educativos de jovens. Tem toda a razão. São estas 3 questões. Muito bem. Então eu começo pela última. Centros educativos. Não está prevista nenhuma medida. Como sabem, nós tivemos até que fechar alguns centros educativos porque não tínhamos população suficiente. E, portanto, nós, neste momento, no que diz respeito aos centros educativos, temos efetivamente capacidade para criar as condições de distanciação de distanciamento que se justificam, de afastamento social que se justificam. Pronto. Relativamente aos condenados não presos, não vamos aplicar. Como disse há bocadinho, como respondi a outra questão, isto é para ser agora, não vamos ficar durante este período todo a resolver situações que possam vir a ocorrer no futuro. E quanto à questão dos testes, o nosso entendimento é que, efetivamente, devem ser testados os guardas, não os que saem, não, os reclusos que saem, os reclusos que estão a sair, não é essa a ideia. A ideia, de facto, é testar os guardas prisionais, ainda que isso seja, essa não é a opinião da Direção-Geral de Saúde. Nós só não operacionalizamos ainda essa questão por uma razão muito simples, porque se pensamos fazer isso com a Polícia Judiciária, que tem o laboratório do LPC preparado para começar a fazer os testes. Acontece que há uma questão de natureza técnica entre a Polícia Judiciária e o INSA que não foi ainda resolvida, portanto nós esperamos que essa questão seja resolvida e que seja possível então fazermos os testes aos guardas prisionais, embora a Direção-Geral de Saúde insista que não faz sentido fazer-se testes em termos generalizados, porque hoje podem eventualmente não ter coisa, e no dia seguinte ter, e portanto podemos ter falsos negativos, mas acho que provavelmente é preferível termos uma garantia desse tipo, porque eles vão continuar a entrar nos estabelecimentos prisionais do que estarmos a correr riscos desnecessários. Teste social económica, ida para casa... Pronto, a senhora deputada Jocino Catar Moreira colocou uma questão que eu penso que já resolvi, que é a questão da emergência social e económica. Nós, como disse, articularemos as duas vias, por um lado a segurança social e por outro lado as próprias autarquias, no sentido de assegurar aquelas pessoas que não têm recuo em termos familiares e sociais, que lhes sejam asseguradas as mesmas condições que são asseguradas aos cidadãos que estão em liberdade. Obrigado, Sra. Ministra. Agradeço, em nome da Comissão, a disponibilidade para responder a todas as questões que foram colocadas, independentemente dos senhores deputados ficarem mais ou menos confortados com as respostas, mas a verdade é que a Sra. Ministra abordou todas as matérias que foram colocadas pelos senhores deputados e é assim que devem funcionar estas nossas audições. A segunda ronda deste debate terá lugar hoje à tarde, no plenário, presumo eu, também com a presença da Sra. Ministra e da maioria dos deputados aqui presentes na parte da manhã. Pela minha parte, se a Sra. Ministra ainda quiser usar a palavra antes de eu terminar a audição. Eu queria só fazer uma declaração final e dizer o seguinte. Eu quero reafirmar que a única ideia que nos move é evitar uma catástrofe. Pronto.
e dizer que, obviamente, estamos disponíveis para todas, para integrar dentro daquilo que são as propostas que fazemos, todas as soluções de melhoria, todas as propostas de melhoria que possam ser apresentadas pelos senhores deputados. Agora, acho que não podemos renunciar a esta iniciativa. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Ministra. Fica então encerrada esta nossa audição. Suspendemos a reunião por 10 minutos, até às 10, até às 11, peço desculpa. Até pedir aos senhores deputados e às outras pessoas que saíssem da sala, porque a sala vai ser objeto de uma desinfecção rápida, antes da audição do Sr. Ministro da Administração Interna, de acordo com as regras que a Assembleia está a adotar neste período. Muito obrigado e até já.